De volta com mais Papo em Dia para vocês. E agora, com a doutora mais linda, minha gente, desse Brasil, doutora Francine Mendonça. Bem-vinda. Últimas notícias, vocês vêm ouvindo aí as resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre a cannabis, né? O uso do canabidiol nas diversas doenças, né? Algumas semanas atrás também saiu alguma relação do tratamento do canabidiol para a doença de Alzheimer. O que tem de evidência? Pode ser utilizado? Então é isso que nós vamos abordar aqui, um pouquinho sobre o uso do canabidiol. Boa, doutora. Então, gente, seguinte, já vai mandando pra gente suas questões, suas dúvidas. 011 964450532. Aproveita que a doutora Francine Mendonça vai estar aqui respondendo. Bora começar então? Vamos. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro. Vai. Pronto, agora sim começamos nossa matéria. Doctor, saiu em reportagem aqui há algumas semanas que o cannabis pode ser usado na doença de Alzheimer. É verdade? Excelente. Vocês assistiram essa reportagem? A gente tem um pedacinho Eu trouxe um pedacinho dessa Vamos colocar, reportagem então. só para vocês ficarem cientes do que foi noticiado. Só pra gente ficar atento, antenado. Peraí que meus poderes hoje, peraí. Reportagem. Só um minutinho. A gente já tá preparando, tá bom, a reportagem. Só um pouquinho. Se você leu a reportagem, já ajuda a gente. Manda aí no 011 964450532. Agora vai, meu poder voltou? Um paciente com Alzheimer teve uma melhora significativa na memória e na qualidade de vida depois de participar de uma pesquisa inédita com uma substância extraída da maconha. O resultado foi tão bom que agora mais pacientes estão participando da pesquisa da UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana aqui em Foz do Iguaçu. O diagnóstico que a família do seu Delci ouviu dos médicos não era nada animador. A cada dia, ele ficaria mais dependente das outras pessoas. E as memórias seriam esquecidas. Mas não foi isso que a dona Ruth viu na prática. Onde é que deixei o martelo? Onde é que deixei o machado? Onde é que deixei a foice? E agora não, agora ele já está bem melhor, né? E daí com isso me dá mais tranquilidade. A família e pesquisadores da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, atribuem essa melhora repentina a um tratamento feito com um óleo extraído da maconha. Um estudo inédito mostrou que a substância, na medida certa, foi capaz de reduzir os impactos gerados pelo... Olha, você viu que rápido? Gostei de ver. Que bacana, doutor. Pois é. Então, essa reportagem saiu e agora os pacientes têm me perguntado bastante no consultório: doutor, eu quero canabidiol para tratar o meu pai que tem Alzheimer. A gente sabe hoje, né, que o Alzheimer não tem cura, é um quadro degenerativo e que afeta, em 80% dos casos, ele inicia com a perda de memória, né? Começa a ficar repetitivo, esquece objetos, fica desorientado também. A questão é, um relato de caso, né, que foi publicado como artigo, não é suficiente para a gente indicar o canabidiol como tratamento, como protocolo para tratamento da doença de Alzheimer. Eu quero que vocês fiquem cientes. Isso não significa que futuramente o canabidiol não possa ser introduzido nesse protocolo. Mas para isso, Gi, como toda medicação para ser aprovado para uso, ela precisa de estudos que a gente diz até que são duplos cegos. Por exemplo, a gente pega um grupo de pacientes que é tratado com canabidiol e outro que é tratado com um placebo, que a gente chama. E eles não sabem com o que está sendo tratado. O médico não sabe o que cada paciente está usando. E ao final do estudo, ao longo de uma ampla observação, é que é evidenciado. Entendi. Tem um número de pacientes que são testados? Como que funciona isso? Eu fiquei curiosa para poder ser aprovado o medicamento. Tem alguma regrinha ou não? O medicamento, para ser aprovado, ele passa por ensaios clínicos, não é? Entendi. Ensaios que primeiro avaliam efeitos colaterais, avaliam eficácia. Como eu te falei, precisa de um número mínimo, né, de pacientes
que sejam tratados com a medicação e com placebo para efeito comparativo, tá? São esses estudos duplo cego. Então, não é um único paciente, porque quando a gente avalia um paciente, tem vários outros fatores que podem estar influenciando na melhora dele, que não é apenas o canabidiol. Então, é isso. Pode futuramente ser indicado como protocolo de terapia para o Alzheimer, mas ainda são necessários estudos. Teve um caso que deu certo, mas não, por isso que não foi aprovado ainda. Doctor, explica pra gente como que a cannabis atua no nosso corpo. Excelente. Para isso, eu trouxe até um vídeo, né, que vai aparecer aí, até para facilitar para a produção, tá no finalzinho. Você tem poderes? Aê! Olha aí, tem poderes, gente. Foi rapidinho. Assim. Então, nós temos no nosso corpo, Gi, um sistema, né, que está presente em todos os vertebrados, tem esse sistema que a gente nem fala dele. Um sistema que a gente chama de endocannabinoide, que é isso. É um sistema no nosso corpo que conecta o nosso cérebro com os nossos vários órgãos, que integra o nosso sistema imunológico, um sistema de comunicação em todo o nosso corpo. E esse sistema, Gi, interessante que ele responde às substâncias da cannabis, inclusive o canabidiol. Então, nós temos um sistema no corpo responsável pelo nosso equilíbrio, que responde às substâncias da planta, não é? Deixa eu inclusive entender o também canabidiol. essa história da maconha, cannabis, canabidiol. Tá. Porque a gente, parece óbvio para muita gente, mas tem pessoas que não sabem, não entendem. Explica pra gente. Então, uma doutora explicando é bem mais fácil de entender, né? Excelente. Então, nós temos a cannabis, tá? Mas nem a maconha, ela não é... A maconha é a cannabis sativa, entendeu? Nem toda cannabis é maconha. Por exemplo, existe o cânhamo, que é um tipo de cannabis, tá? Mas que não é a maconha. A maconha é a cannabis sativa, tá? E existe o canabidiol. Então, a cannabis sativa, ela tem mais de 190 compostos. E esses compostos, eles são extraídos. E, em sua maior proporção, existe o canabidiol e existe o THC, que são as duas substâncias que as pessoas conhecem, não é? E o canabidiol, principalmente, apresenta efeitos terapêuticos, tá? De tratamento. Então, entendeu, Gi? Então, é o canabidiol, minha gente, que atua, não é? É o canabidiol. E algumas medicações, vocês veem também o THC. Por que, Gi? O THC é o olhinho, não? Não. Como eu te coloco, existem esses compostos, são extraídos o canabidiol e o THC. A questão dessa extração, que diferencia dos vários laboratórios, é a pureza dessa extração. Porque se você tem mais de 100, 190 compostos na literatura até é colocado, você, quando na extração, você pode extrair não só o canabidiol, não só o THC, mas outros compostos. Então, a pureza dessa extração é que diferencia um pouco, né, dos diversos laboratórios, etc. Mas é isso, a gente tem esse sistema que já é do nosso corpo, nós produzimos substâncias dentro do nosso corpo semelhantes ao canabidiol e THC, nós produzimos e podemos ingerir, né, através da extração aí da planta. Né, nada como uma doutora para explicar pra gente, né? Houve uma proibição recente do Conselho Regional de Medicina. Sobre o que trata essa proibição? Pois é, houve uma proibição e houve uma revogação, bem interessante. Então, todo mundo ficou assustado, porque o que é que o Conselho Federal de Medicina, alguns dias atrás, chegou e falou, né? Semanas até. Olha, o canabidiol só vai ser prescrito agora para alguns tipos refratários de epilepsia. E aí, pessoas que faziam tratamento de dor crônica, pessoas que faziam tratamento de aquela espasticidade, esclerose, né, do câncer, aqueles efeitos do câncer, não poderiam usar, né? Então, houve uma grande insatisfação, até mobilizações em Brasília ativas, e aí houve uma revogação dessa norma. Então, a gente consegue hoje, como médicos, prescrever o canabidiol para diversas patologias que não só a epilepsia
refratária. Agora, tá? para quem já está fazendo o tratamento, e aí saiu, né, essa restrição, consegue entrar com recurso? Olha, eu estou fazendo um tratamento, melhorei. Então, já não vai ser preciso porque houve uma revogação. Então, eles já teve a proibição, já teve a revogação. Exatamente. Então, só para falar para vocês... Olha, Brasília está rápida, hein, minha gente? Há 2, 3 dias saiu que essa norma de restrição veio abaixo, tá? Então, agora conseguimos sim. Você tem ideia, a primeira produção, a primeira medicação foi em 2017, né, do canabidiol. Então, nesse tempo todo... A gente tem, né, pessoas que têm as diversas doenças que já estão utilizando o canabidiol, né? Então, imagina suspender um tratamento assim para quem está indo bem. Então, ainda bem que o Conselho Federal de Medicina, eu sou super a favor desse tratamento, logicamente com base em estudos, né, científicos, ele revogou e a gente consegue prescrever, né? E quais são as novas regras, doutora? Então, a cannabis, né, o canabidiol, ele pode ser prescrito, ele tem várias indicações. A principal é a epilepsia, né? Então, iniciou, inclusive, né, a sua prescrição no tratamento das crises convulsivas, inclusive epilepsias refratárias. Você tem ideia, tem crianças que tinham mais de 20, 40 40 episódios de crises convulsivas no dia e que não respondiam a nenhum remédio e que respondem a cannabis. Mas não só isso, né? Então, nós temos dores crônicas, vem sendo utilizado. O que é que tem de mais robusto, né? Efeitos, tratamento do câncer. Então, tem pessoas que no tratamento do câncer perdem o apetite, tem vômitos importantes, muito mal-estar e com o uso do canabidiol tem melhorado esse apetite, principalmente, né, se alimentado, tá? Nós temos aqui, sabe, aquele indivíduo que tem AVC ou aquela sequela de esclerose múltipla que fica rígido, espástico, porque perdeu aquele movimento e a musculatura ficou rígida. Então, tem sido utilizada para espasticidade, tem sido utilizado o canabidiol para dores crônicas, tá? Ansiedade, depressão, estresse também ou não? Também vem sido utilizado pela psiquiatria, tá? Logicamente que os estudos avançam, tá? Existem doenças com maior quantidade de estudos que estão por trás desse tratamento que mostram positividade. Mas já vem sendo utilizado para ansiedade, para insônia, para depressão, pela também, psiquiatria. Gente, já tem sido utilizado, sim, para insônia. Bacana. E quem pode prescrever? Só médico? Isso. Psiquiatra? São médicos em geral. Quanto tempo dura o tratamento? Ou é muito individual? É muito individual, né? Então, a gente sempre introduz, geralmente, né, de uma dose mais baixa e vai aumentando conforme resposta, tá? Uma vez, é como outras doenças, a gente atinge um equilíbrio, uma remissão importante dos sintomas, por um tempo considerável, a gente inicia um processo de desmame. Entendi. Com toda outra medicação. Tem alguma contraindicação, doutora? Olha, o canabidiol é bem interessante de que ele tem baixíssimo perfil de efeito colateral. E é interessante, né, que a gente não tem catalogado por exemplo, parada cardíaca, qualquer alteração cardiovascular que leve a uma parada cardíaca. Como a gente vê efeitos colaterais de outras medicações, não tem, né? São medicações que mesmo que tenham composto, porque, por exemplo, o THC, né? O THC é aquela parte que dá aquele barato, aquela mudança de percepção de realidade. É a parte... que é usado para recreação também, não? Que é usado para recreação. Então, nós temos essas duas substâncias. O canabidiol, que é a parte mais terapêutica, e o THC, que causa esses efeitos, né, de recreação, mas também tem algum efeito terapêutico. E na memória? Que dizem que afeta a memória. Afeta? Não. Olha só, em relação a esse uso, tá? Quando que começa a ter, que tem efeitos colaterais, assim, mais evidentes? No uso, por exemplo, é diferente o perfil. Tem os adolescentes que usam,
né? Para recreação, que quer essa mudança de percepção de realidade, quer essa euforia e quer usar o cigarro da maconha, por exemplo, em todos os horários, etc. A questão é que quando se usa a maconha, se usa os vários componentes dela e não só esses dois na extração. Que é o terapêutico. Isso. E esse sistema, né, que eu falei para vocês, que a gente tem no nosso corpo, que reage a esses componentes terapêuticos da cannabis, no adolescente, ele não está bem maturado. Então, o adolescente, o mais jovem, ele não está preparado em termos do desenvolvimento do seu sistema para receber essa medicação. Entendi. Então, acaba tendo efeitos de, a gente chama, perde a motivação, tem dificuldade de relação interpessoal, pode ter problemas cognitivos de memória. Então é bom a gente lembrar que tem que usar de uma maneira terapêutica, minha gente, não recreativa. Doutora Francine, muito obrigada. Seus contatos. Meu Instagram é DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça, tá? Esses vídeos, né, do programa sempre estão lá. Eu tô sempre o Instagram respondendo, da doutora aí. Tá bom? Essas últimas resoluções. Atualizadíssimo. Adorei, viu? Vamos chamar, gente. Vem aqui, vai chegando. Você não vai trazer toda a bancada? Só a blusa? Só a blusa, vem. Olha que lindo! Deixa eu te apresentar esse artista maravilhoso. Tudo bom? Essa médica maravilhosa, Júlia, doutora perfeito. Francine. Ela gosta de arte também, Ela gosta. eu adoro. Ó, pode ter uma jaqueta dessa que nem ela ganhou. Você não sabia! Você ganhou uma peça única, muito obrigada, feita agora, na hora. Adorei. Imagina, obrigado você pelo convite. Tá linda, a gente já Vou veste, colocar, peraí, gente. Cadê os tambores? Alguém faz o tambor aí, pelo amor de Deus. Ninguém sabe fazer um tambor, gente. Vai, por favor, vai. Vamos com a boca? Por favor, vai. Isso, vai. Olha, já pensou? Olha. Dando close. Estamos devagar, hein? Cadê o tambor? Vocês fizeram curso de teatro, não? Não rola um tambor. Ai, foi agora que ele fez essa arte? Gente, é meu nome. Na verdade, agora. Dá um big Tem seu nome. Tem amor, que tem a ver com o que você trabalha, que dá pra perceber que você gosta muito. Gosto muito do que eu faço, gente. E um dia você sonhou também, então tem I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Tenho vários sonhos, gente. Adorei. Depois você vai ver, tem várias coisas escritas aí pra você decifrar. Cadê o Instagram dele, gente? Vou colocar. Olha só, pra quem quiser. Olha aí o Instagram aí da Instagram. Dai Vibe, tá, gente? Quem quiser pedir uma peça, como quiser, tá? A gente conversa sobre cores, sobre orçamento e negocia tudo lá. Você faz blazer também? Não, porque a doutora usa muito blazer. Imagina que legal. Já pensou pichar um inteiro assim? Diferente, né? Nossa, ia ser muito legal. Uma doutora atendendo. Sério, ia ser muito bacana. Imagina ela atendendo, assim, chegar, a pessoa, né, tá deprimida, quer conversar sobre alguma doença, alguma coisa, já dá uma alegria. Já muda o clima totalmente. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigado Sucesso vocês. pra vocês, Doctor. Te vejo em breve. Sim, na próxima semana estamos aqui. Boa. Vamos embora? Daqui a pouquinho tem Tarde Tópica ou Nani Venâncio. Tem mesa hoje? Se não tiver, nem passou ali. Tem mesa? Tem mesa? Tem mesa! Adorei. Olha, gente, bonito. Vamos tirar uma foto, todo mundo. Vem. Tchau, gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Vem. Olha que legal.